Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A professora Tati hoje está aqui, tá? Para mais uma aula de história. Então, senta que lá vem história, tá bom? Preste atenção do início do vídeo ao final do vídeo. Estou aqui hoje caracterizada, porque nós estamos num período aí, né, de junho, um período onde se inicia, né, a festividade, a comemoração aí, né, ao Santo Antônio, ao São Pedro e ao São João. Então é uma época aí de festividade. Então a gente tem que manter a nossa tradição, não é mesmo? A tradição folclórica. Então hoje nós iremos aí retratar o tema sobre as diferentes culturas e diferentes histórias, tá bom? Então vamos lá, preparei aqui. Ah, e lembrando que na segunda-feira nossa da aula do Zoom, a professora Tati vai falar um pouco mais aí sobre a origem, sobre a cultura, né, que é comemorada aí na festa junina, tá bom? Então, não perca a nossa aula do Zoom na segunda-feira. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, gente, como eu já havia explicado para vocês, então hoje eu estou aqui para revisar mais um pouquinho, né, sobre o que é lenda, né? Então, lenda ela é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral, através dos tempos, de caráter fantástico ou fictício. As lendas combinam fatos reais e históricos, como fatos irreais que são meramente produto de imaginação humana, tá? Então, assim, pode ser até um fato real, porém, sempre vem algo da pessoa, ela aumentar, ela inventar, ela imaginar. Nossa, é porque, pelo fato, assim, pode ser, ela nunca viu, entendeu? Igual no caso do Saci Pererê. Ela nunca viu um Saci Pererê. Então, por ela não ter visto esse Saci Pererê, ela começa a contar, né, aí a imaginação dela. O que ela acha que é o Saci Pererê? Como que ela acha que é? Né? Vocês lembram que o Saci Pererê, eu contei a historinha na semana passada, né? Um menininho aí, negro, que usava esse gorro, e esse gorro tinha várias magias dentro dele, mas ele era um menino muito sapeca, ele só tinha uma perninha, e ele fumava esse cachimbo, né? E ele saía assustando aí os animais no meio do pasto, ele era muito trapaceiro, tá bom? Vamos lá agora. Então, lenda é isso, é uma narrativa fantasiosa. A população, né, as pessoas, ela acaba fantasiando algo, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, vamos compartilhar histórias, tá? Você gosta de contar ou ouvir histórias? Eu gosto, eu amo ouvir histórias. E você? Acredito que sim, né? É comum que os responsáveis por crianças contem histórias a elas, especialmente antes de dormir, né? Eu tenho esse hábito de sempre que nós formos dormir, né? Eu e minha filha, e eu vou lá e eu conto para ela uma historinha para ela poder pegar no sono, tá? Também é comum que as crianças ouçam os mais velhos e aprendam muito com eles. Por exemplo, receitas culinárias, bons modos de convivência, uso de remédios naturais ou até mesmo sobre como era a vida antigamente. Isso são contos, né? Eu mesmo, né? Eu vou falar por mim, porque eu vivenciei várias vezes esses momentos dos meus avós e eles falam lá no interior, falam assim: "Vou contar um caso para você. Vem aqui, minha filha. Vou contar um caso para você que aconteceu comigo há um tempo atrás". E aí ele começa a contar, ele conta a história do lobisomem, igual eu já contei para vocês, a mula sem cabeça, né? Então são vários contos aí, né, das pessoas mais velhas. E hoje, né, a gente acaba aprendendo essas histórias da antiguidade e também hoje, no momento presente, os vossos pais acabam contando uma historinha para vocês, né? Às vezes até imagina, né? Imagina algo e vai contando história ali para vocês, tá bom? No passado, em diversas sociedades, o aprendizado por meio da oralidade era muito valorizado. Os conhecimentos eram compartilhados em histórias e canções, por exemplo. Tá? O que quer dizer então? Que lá no passado, as pessoas, principalmente as crianças, elas ficavam assim em rodinhas, né? E aí vinha sempre um ancião, né? Uma pessoa mais velha, e começava ali contar experiências na oralidade, através da oralidade, contar, né? E ali eles escutavam, e dali eles enriquecia, né, os seus conhecimentos. Você se lembra de algo que aprendeu
com os adultos responsáveis por você? Então, se você lembra, se tem algum adulto, nessa papai, mamãe, ou avô, ou avó, até mesmo tataravó, te contou alguma história, anote aí no seu caderninho, que depois você vai me contar essa história na aula do Zoom, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Tradições orais. As sociedades, elas desenvolveram diferentes modos de viver. Criam línguas, costumes, tradições religiosas, também hábitos alimentares, vestimentas, construções. Todos esses elementos fazem parte da cultura e de todos os povos que têm cultura. Eu mesmo vou explicar para vocês na aula da segunda-feira sobre, né, as sociedades aí que vieram aqui, a sociedade europeia que vieram aqui para o Brasil e chegaram aqui, eles influenciaram aqui, né, a cultura deles para nós. Tá? Então, nós acabamos pegando a cultura de outros povos, mas eu tenho mais histórias para contar para vocês na segunda-feira, tá bom? A escrita e a oralidade são maneiras por meio das quais os saberes de uma sociedade podem ser compartilhados com novas gerações. E tendo isso em vista, estudamos a importância da escrita para a conservação da memória e dos saberes para alguns povos. O que quer dizer? Que tudo aquilo que foi vivenciado no passado, né, tipo, pode ser da escrita, igual vocês aprenderam, pode ser um conto, né, uma lenda, a oralidade. Isso daí vai nos ajudar hoje, né? Vai fazer com que hoje nós possamos buscar, né, uma história do passado. E hoje o que nós estamos vivendo, por isso que eu falo que é importante nós registrarmos cada momento nosso, porque isso, um exemplo, o que nós estamos vivendo hoje, né, é uma pandemia. Essa pandemia, ela vai ficar marcada na nossa história, para que na próxima geração nós vamos contar para os nossos aí, né, para as novas gerações, nossos filhos, nossos netos, enfim. Entendeu? Então, essa é a importância de conservar em nossa memória aí os saberes de alguns povos. Nós aprendemos na aula anterior sobre os povos egípcios, né? Nós aprendemos aí sobre os povos africanos, os povos mesopotâmicos, os povos suméricos, né? Então, eles tinham uma cultura e nós aprendemos hoje. E não vai ser diferente. Hoje nós estamos vivenciando algo que nós vamos contar depois, futuramente. Isso aí são tradições orais, tá? Nós vamos contar o que nós vivemos. Vamos pro... Agora, vai conhecer algumas sociedades que utilizaram a fala ou canto para compartilhar suas tradições, seus costumes e seus conhecimentos, entre outros aspectos culturais. Eu mesmo coloquei para vocês uma música do Chico Buarque, né? Acho que foi do Chico Buarque, né? E sobre os índios. E ali ele estava contando, né, a vida dos índios, contando como que era o nosso Brasil. Então, as pessoas tinham esse hábito e ainda tem, porque hoje os compositores, eles se inspiram no nosso modo de viver, tá? Para poder passar e compartilhar as tradições, a cultura, tá bom? Vamos lá. Trovadores. O que são trovadores, né? Na lírica medieval, os trovadores eram os artistas de origem nobre, pessoas que tinham muito dinheiro, que compunham e cantavam com o acompanhamento de instrumentos musicais, né, as cantigas, como poesia cantada. Essas cantigas eram manuscritas e reunidas em livros, conhecidos como cancioneiros, tá? Então, para você ver que aí, desde lá da antiguidade, né, lá na Idade Média, nos livros, né, literários aí, nos poemas, era composto por esses aí trovadores, tá? Esses artistas aí de origem nobre, tá bom? Bom, como a gente, né, sabe, eu tô falando de a música, o conto, né, compartilhando histórias. As histórias, elas têm uma tradição oral, né, não só escrita, mas oral também, né? Então, ó, nós acabamos de ver dos trovadores, que ele cantava aquilo que estava vivenciando. Agora nós temos aqui os outros contadores de história, que eram os mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griots,
tá? Griots, que é na África Antiga. Ele era responsável por firmar as transações comerciais entre o império e as comunidades, tá? E aí ele fazia isso aí, ó, era sempre um ancião, né, que ficava, as crianças ficavam ao seu redor e ele ficava contando histórias, tá bom? Passar aos jovens ensinamentos, culturas, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. Então, até os dias de hoje, é de grande importância, né, os anciãos eles ainda contarem, né, sobre trazer ensinamentos da cultura que eles vivenciavam antigamente para que nós hoje aprendemos, né? Quantos nós aprendemos? Eu mesma aprendi muita coisa. Hoje, quando eu estou fazendo certas coisas aqui na minha casa, né? E eu começo a lembrar do meu passado. E eu falo, nossa, na minha época eu vivi isso daqui, eu tinha isso, né? Mal eu sabia que eu ia ter isso hoje, totalmente diferente, totalmente moderno. Então, para você ver, né? Então, eu fico contando para minhas filhas como eu era antes, como eu vivia antes, como era a cultura antes, como que é a cultura hoje, tá? Vamos lá. Ó, a cultura afro-brasileira e a tradição origem, tá? Os elementos culturais trazidos por diversos povos africanos fazem parte da história e da formação da cultura brasileira. Ao se misturarem com aspectos da cultura de outros povos, como de europeus e de outros grupos, formaram a cultura afro-brasileira. Olha aí, a congada. O que é a congada? É um exemplo de uma cultura brasileira. Tá? Uma cultura afro-brasileira, a mistura de africanos com brasileiros, tá? Que começou a ser praticada aí através da chegada dos escravos aqui há mais de 400 anos atrás, né? Então misturou a cultura africana com também aí a religiosidade católica que foi trazida pelos portugueses, tá? Deu para entender? Então é uma mistura de cultura. Então, por isso que a gente fala diversidade cultural, é uma mistura de cultura que nós hoje podemos contar essas histórias, compartilhar essas histórias, tá bom? Bom, eu vou contar para vocês a história que era contada lá no passado, tá? E que ainda até hoje ainda reza essa lenda do lobisomem. Eu não sei se você aí de casa já ouviu, mas eu já ouvi muitas histórias bizarras, até mesmo contada pelos meus avós, tá? O lobisomem, ele é uma criatura folclórica que está presente no folclore brasileiro, embora seu surgimento remeta aí, vem lá da Europa, tá? É conhecido por um homem que se transforma em lobo em noites de lua cheia. E ele sai em busca de vítimas para poder se alimentar do sangue delas ou simplesmente matá-las. Essa lenda ela é conhecida mundialmente. Aqui existe já inúmeras variadas aí, né, modos de contar sobre esses lobisomens. E sabe o que eu vou contar para vocês? Eu vou contar para vocês a de que um dia, tá? Num dia de lua cheia, era quaresma, fevereiro. Olha, gente, o meu avô morava em um sítio. E aí, o meu avô morava num sítio e estilo colônia, tá? Várias casinhas assim, uma próxima da outra. E aí, era uma noite de lua cheia, e quando deu aí por volta de umas 9h30, 10 horas da noite, o meu avô, né, já tinha, porque quem mora no sítio dorme cedo, né, a gente fala, dorme com as galinhas. E quando já meu avô e minha avó já estavam dormindo, e aí de repente ele começou a ouvir, né, uns ruídos, uns latidos dos cachorros, porque lá no sítio tinha muito cachorro. E os cachorros latindo, e aí começou também a ouvir esses ruídos. Aí meu avô pegou e achou que era alguém entrando no sítio. Aí meu avô pegou e pegou, né, ele tinha uma espingarda. Meu avô pegou e saiu, abriu a porta e saiu no quintal para ver o que estava acontecendo. Talvez era alguém que estava querendo invadir o sítio, né? Mas meu avô se deparou com um baita de um cachorrão mesmo, que além da reza, que é o lobisomem, né? Que era metade homem aí e metade homem. A gente já fala que ele era transformado em lobo mesmo, era um lobo grandão assim. E o meu avô foi para cima dele para poder, né? Meu avô já sabia que era época de lobisomem. Meu avô foi para cima dele para poder machucá-lo para ele ir embora. E
E aí ele lutou com meu avô. Meu avô lutou com esse lobisomem, certo? E até que meu avô conseguiu machucá-lo. Aí reza a lenda que no dia seguinte, tá? Isso é meu avô contando pra mim. Eu não sei se é a imaginação dele, ele diz que é verdade, né? E aí o meu avô falando que no outro dia, entre eles ali da colônia, os trabalhadores, chegou um homem ferido, o braço ferido. E aí todo mundo ficou perguntando, o que aconteceu com você? Você se machucou, você não pode nem ficar trabalhando e tal. E ele falou assim, não, me machuquei, machuquei lá em casa mesmo. Enfim, depois descobriram que esse homem que foi machucado, foi o lobisomem da noite anterior que meu avô havia ferido. Entendeu? Então, é uma lenda, tá? Eu vejo, né, que é uma lenda. Porque o meu avô, ele contou para mim. É uma história contada pelo meu ancião, entendeu? Deu para você entender aí a historinha do lobisomem? Bom, tem também a do vaqueiro misterioso, lá no Nordeste. Essa lenda, ela é muito comum por todo o interior do Brasil, principalmente nas localidades onde o gado ele é aí, né, bem forte tradicionalmente. A pecuária, né? Essa lenda, ela é relatada por muitos vaqueiros, onde o vaqueiro misterioso sempre aparece para participar das competições de derrubada de boi, corrida de argolinha, entre outras competições de montaria, tá? Então, ele sempre é descrito como um vaqueiro velho, mal vestido, com um cavalo fraco e velho. Ele participa e ganha de todas as competições e quando alguém vai procurá-lo, não encontra mais. Ele sumiu de pista, não deixou nenhuma pista. E isso daí é uma lenda também contada, né, pelos povos aí do Nordeste, né, o vaqueiro misterioso, tá bom? Histórias contadas. Vamos compartilhar a história. E agora, gente, é com vocês, tá? Espero que vocês realizem atividade no livro, nas páginas 20, 21, 23, 25 e 28. Copie uma dessas histórias aí contadas no seu caderno da matéria de história, tá bom? Comenta, é a do vaqueiro misterioso? É a do lobisomem? É lá dos povos africanos, né? Que eles ficam ao redor deles, as crianças ali, ouvindo o que ele tem para contar? Então você escolhe uma dessas histórias e conta também, aí escreve no seu caderninho e manda para mim a lição, tá bom? Beijos, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!